Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui. Olá para você que está ligado na série especial Aeronews na Flórida, do Portal Piloto Comercial. Esse é o nosso terceiro episódio e o primeiro que gravamos diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Vocês acompanharam algumas das imagens de nossa chegada aqui em Stuart, que é uma cidade localizada na costa sudeste da Flórida. Estamos a 175 quilômetros de Miami e a 260 quilômetros de Orlando. Estou em um dos apartamentos da escola que são alugados para os alunos como alojamento. São apartamentos completamente mobiliados, com cozinha completa, sistema de ar-condicionado frio e quente e lavanderia, em um condomínio de classe média típico dos Estados Unidos. Meu treinamento começa com os estudos no computador, fazendo simulados para a banca de instrutor de voo, por isso que hoje estou gravando aqui dentro. E já que esse é o caso, vamos responder a algumas perguntas sobre os requisitos para estudar nos Estados Unidos e também sobre o visto exigido. As primeiras perguntas que recebemos vieram do Marco Antônio Canegai. Ele pergunta: para ingressar em uma escola de aviação nos Estados Unidos, tenho que passar por algum teste de proficiência de inglês? Como é o processo do visto? Ele é feito nos Estados Unidos ou no Brasil? E posso usar meu visto de turista para voar nos Estados Unidos? Bom, Marco, olha só. Para ingressar numa escola de inglês, você tem e não tem que fazer um teste de inglês. Vou explicar como é que funciona. O visto que a gente usa é o M1, é o visto de estudante não acadêmico. Esse visto é fornecido pela escola, não é você que vai na embaixada e pede o visto. Você vai fazer contato com a escola vai fazer um processo e vai aceitar você como aluno, e a partir daí ela vai te mandar uma documentação em um pacote pelo correio. De posse dessa documentação, você paga algumas taxas, que é a taxa de emissão do visto e tudo mais, que eu não sei quanto que está valendo hoje, né? Esse valor acaba mudando e de tempo em tempo. E aí, com essa taxa paga, você vai na embaixada na sua região ou próxima da sua região, da sua cidade. No meu caso, eu fui no consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Esse visto, para ser emitido, na papelada que vem da escola, um dos pontos fala English Proficient, ou seja, você tem que ser proficiente em inglês. Ou seja, a partir do momento que você já ligou para a escola, se comunicou por e-mail, por WhatsApp, né, pelo telefone com a escola determinou que você é capaz de conversar, falar e ser entendido em inglês. Ou seja, você é English Proficient, né, proficiente em inglês. Não quer dizer que você seja proficiente em inglês de aviação, são duas coisas diferentes. Eu, quando fiz minha formação básica, quando eu cheguei a primeira vez nos Estados Unidos em 2013, eu já falava de avançado para fluente o inglês, mas era um inglês de conversação. Primeira vez que eu sentei no cockpit de um avião, que eu botei o fone, que eu ouvi a torre através do rádio, eu me senti até um pouco perdido, porque é um inglês técnico, então tem diferença sim, mas isso não é problema, você tem que ter pelo menos um inglês de conversação, saber ser capaz de se comunicar e ser compreendido em inglês. A partir daí a adaptação ao inglês técnico é bem rápida, tá? Então você não precisa de um teste efetivo, porque já acontece na própria conversação, na própria negociação com a escola. Então, você tem que passar nessa capacidade de se comunicar em inglês com a escola. O visto é feito no Brasil e nos Estados Unidos, porque ele é patrocinado, como eu falei, pela escola. A escola vai chegar para o governo americano e falar: olha, nós aceitamos esse aluno e precisamos que o governo autorize ele a entrar no país para treinar com a gente. Então, no visto, vem escrito numa área de observação o nome da escola que é responsável por você.
Ao entrar nos Estados Unidos, você tem que se apresentar na escola e a escola vai, através de um sistema online, informar o governo americano que você chegou e se apresentou a eles. Tá? Esse sistema é como funciona o visto. O M1 é assim. Não permite você trabalhar remunerado, tá? Não permite você trabalhar nos Estados Unidos, então é um visto apenas de estudante. Duração de 1 ano, podendo ser renovado por um igual período, ok? E não pode se usar o visto de turista para treinamento nos Estados Unidos. Vale ressaltar que se você, depois de formado, quiser voltar para os Estados Unidos, usando o seu visto B1, B2 de turista, para fazer uma adaptação, né, um recheque de FR, um recheque de VF de voo visual, fazer uns voozinhos, umas horas de voo, sim, você pode, com o visto de turista, fazer uns voozinhos de vez em quando nos Estados Unidos, tá? Você pode manter a proficiência, aquela coisa toda, sim, mas estudar com o visto de turista não pode. A próxima pergunta é: como é a prova teórica nos Estados Unidos? É igual a banca da ANAC no Brasil? Aqui nos Estados Unidos, a prova é feita num departamento, num prédio da FAA. Ele é feito em centros de aplicação de provas, que normalmente são escolas ou universidades vinculadas à aviação. Por exemplo, a Embry-Riddle, em Daytona, ela tem uma sala que é Laser Grade, que é o sistema chamado. São 2 sistemas que existem, Laser Grade e CATS. Aqui em Stuart, a nossa escola é autorizada a fazer a prova no sistema CATS. Tá? Eu não posso mostrar a sala como é, porque essa sala é monitorada 24 horas por câmeras diretamente ligadas à FAA. Inclusive é legal que quando você está fazendo a prova lá no computador, você escuta um barulhinho, você olha para trás, você vê a camerinha mexendo sozinha. É o pessoal da FAA em controle assistindo a sua prova, vendo se você não está colando e tudo mais. Como funciona nesse sistema que é terceirizado, vamos assim dizer, a prova? A escola é credenciada, ela tem que montar uma sala segura, com um sistema de câmeras de vigilância por internet e baias de computador, onde você tem o seu terminal que vai fazer a prova. Você se apresenta para a pessoa que é responsável, a escola tem 1 ou 2 pessoas que são responsáveis exclusivamente pelo acesso ao sistema. Ela que vai liberar o aluno a fazer a prova, vai selecionar o tipo de prova que vai ser aplicada, ela que vai até o local que é físico, onde está o computador, o terminal que o aluno vai fazer a prova, acompanhando o aluno, entrega os livros de apoio, porque tem livros com mapas, com cartas, que às vezes no computador não fica legível, você usa no papel. Entrega o lápis e folhas de papel sulfite, igual na banca no Brasil. A diferença é que nos Estados Unidos a gente pode usar o computador eletrônico. Então a gente tem direito a usar e é recomendado usar o computador eletrônico na banca. Já no Brasil a gente não pode, somente o computador manual. Aqui também pode ser usado o computador manual E6B, que é aquele mecânico que o pessoal costuma usar no Brasil. É permitido também. Feita a prova, você não vê o resultado no computador, você fecha todas as partes, né? Vai clicando dizendo se você errou alguma questão, não, dizendo se você errou questões, quer corrigir, não, quero entregar. Aí você vai, clica 2 vezes, confirma, ele fala, retorne ao atendente. Aí você vai até o computador do atendente, onde ele se encontra, e ele vai clicar lá e imprimir o resultado, que é onde você vai ficar sabendo se foi aprovado ou reprovado. Ok? É assim que é a banca aqui nos Estados Unidos. Bom, a partir dos próximos programas vamos mostrar como é uma escola de aviação na terra do Tio Sam, além de pegar carona em alguns voos de instrução aqui nos Estados Unidos. Tem um brasileiro amigo nosso, o Danny, está aqui pronto para checar, inclusive vocês vão ver o cheque dele, algumas imagens do cheque dele aqui no Aeronews, na Flórida, muito em breve. Ele deve estar checando em coisa de 1 a 2 semanas, então vocês vão acompanhar esse cheque. E nós vamos pegar carona também num dos voos de treinamento dele, que está voando o multimotor aqui nos Estados Unidos. Tá? E a FAA permite e incentiva, inclusive, esses voos de carona, porque é quando o aluno que está atrás ele olha e vê o que o aluno da frente está fazendo de errado. E ele acaba conseguindo evitar isso e diminuindo o tempo de treinamento desse aluno. Tá? E esses caronas são chamados de backseats, como são chamados aqui nos Estados Unidos. Então nós vamos fazer um backseat no voo do Danny muito em breve. E continue participando com perguntas através do site www.pilotocomercial.com.br/portal/Aeronews na Flórida. Lembrando que neste mesmo endereço você encontra todos os episódios já lançados da nossa série. Bom, eu fico por aqui nesse terceiro episódio. Muito em breve vou voltar com imagens mostrando a nossa escola aqui nos Estados Unidos, como é uma escola nos Estados Unidos, a estrutura toda, e também mostrando como é voar na terra do Tio Sam.
Obrigado por estar com a gente. Aguardo suas perguntas, a sua participação, seus comentários. Assista aos outros programas. Compartilhe, divulgue, informe os seus colegas que não estão sabendo dessa série da Aeronews da Flórida do Piloto Comercial. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá. Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui.